Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, seja bem-vindo à sua oração da noite. Aqui quem fala é o pastor Ivan Saraiva. Eu tenho certeza de que chegamos a um momento muito importante do nosso dia, um momento de descansarmos, de meditarmos, para dormirmos bem, para dormirmos em paz. Sabe, a vida é uma sucessão de dias. E depois que termina o dia, nos deparamos com a noite. O desejo de Deus é que você tenha uma noite tranquila e feliz. Por isso, aprenda a descansar em Deus. É por isso que precisamos meditar na palavra antes de dormir. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta. Você já se sentiu fugindo de Deus para ter a vida que você sempre quis? Se afastando de Deus? Sabe, será que você em algum momento já ignorou um chamado, evitou uma decisão ou teve medo do que Deus queria para você ou medo daquilo que Deus queria que você fizesse? Na nossa oração da noite de hoje, vamos refletir sobre a história de Jonas, um homem que tentou fugir do plano de Deus, mas descobriu que não há lugar onde Deus não possa nos alcançar. Fique comigo aqui até o final, porque além da nossa mensagem bíblica transformadora, faremos duas orações poderosas juntos. Leremos o Salmo 91, que é a oração mais forte de proteção e de livramento. Então, antes de continuarmos, eu quero convidar você a fazer o seu pedido de oração nos comentários. É muito simples. Venha nos comentários, escreva oração da noite e aí faça o seu pedido de oração. E assim nós vamos orar e interceder uns pelos outros. Então agora respire fundo, se acalme em Cristo Jesus e tenha certeza de que Deus falará ao seu coração. Vamos orar para que Deus nos abençoe nessa meditação e já vá acalmando o nosso coração. Pai amado, nesta noite nos colocamos diante de Ti, prontos para ouvir a Tua voz e receber a Tua direção. Sabemos que muitas vezes, por medo, insegurança ou dúvida, tentamos fugir do Teu propósito, mas hoje queremos Te pedir forças para obedecer, fé para confiar e coragem para seguir o Teu caminho. Senhor, fala conosco por meio desta palavra, toca em nosso coração e nos mostra que o Teu plano é sempre melhor. Entregamos nossa noite em Tuas mãos, desde já declaramos, queremos estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, a história de Jonas é uma história muito importante, que nos ajuda a tomarmos decisões sábias e com certeza Deus falará comigo e com você. Sabe, Deus chamou Jonas para pregar em uma cidade muito ímpia. O nome dessa cidade era Nínive. Mas Jonas, depois de receber o chamado, ele decidiu fugir na direção oposta. Ele embarcou em um navio para Tarsis, tentando se esconder de Deus. Mas Deus é incrível, né? Deus faz coisas que a gente nem imagina. Deus enviou uma grande tempestade e os marinheiros perceberam que algo estava errado. Jonas sabia que a tempestade era por causa dele. Então ele mesmo pediu para ser lançado no mar. E você sabe o que aconteceu, né? Um grande peixe o engoliu. E dentro do ventre do peixe ele orou e pediu misericórdia a Deus. A oração de Jonas está ali descrito no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 2, quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, até que Deus o fez ser lançado de volta à terra. Então Deus deu uma nova oportunidade para que Jonas pudesse cumprir a missão. Sabe, talvez você também tenha tentado fugir
de algo que Deus quer para a sua vida. Talvez esteja com medo de um chamado, de uma mudança, de um desafio. Mas saiba disso, Deus não desistiu de você. Se Ele tem um plano, Ele te dará força e a oportunidade para que você possa realizá-lo. Sabe, às vezes nessa vida nós somos engolidos, talvez não por um peixe, mas somos engolidos pela tristeza, engolidos por essa vida maluca que vivemos, tão corrida. Parece que a gente acorda de manhã cansados, já exaustos. A nossa vida não tem sido simples e fácil. Parece que os erros e os problemas realmente nos engoliram. Mas sabe, Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não tenha medo, querido. Minha querida, confie em Deus. Deus tem um plano para a sua vida, um propósito para você. Por que agora você não descansa no Senhor? Por que você não faz um propósito com Deus para cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida? A chave espiritual da noite, além de você fazer o seu pedido de oração, você vai escrever oração da noite e vai dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. O plano de Deus é sempre melhor. Deus te dará forças para você obedecer, fé para confiar, coragem para seguir no teu caminho. Medite na palavra de Deus. Medite nesse Deus amoroso que entende exatamente o que você tem passado. Clame ao Senhor. Sabe, Deus é maravilhoso, está aí ao seu lado. Eu tenho certeza que amanhã você terá um dia melhor. Eu quero ler e orar o Salmo 91, que é um salmo de proteção, de libertação, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, do Senhor o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra, que nos protege, que nos cuida. Descanse agora no Senhor. Nós vamos orar para que você receba a proteção de Deus, a libertação dEle. Mas sabe, eu quero sempre oportunizar a você. Esse ministério, ele é mantido por amigos, por colaboradores. Se Deus tocar o seu coração e você achar que essa mensagem, ela precisa continuar a ser pregada, sempre a oração da noite, a oração da manhã,
o Boa Tarde Jesus, oração da tarde, pregações, vigília, jornada, se tudo isso é relevante e você quer que a palavra continue sendo expressa nas mais diferentes redes sociais. Você está aqui no YouTube, mas essas mensagens são espalhadas em todas as redes sociais. Se você quer que essa mensagem continue, faça a sua oferta, ajude-nos a continuarmos ajudando pessoas. Aparece na sua tela a chave Pix, que é ministerioivansaraiva@gmail.com, ministerioivansaraiva@gmail.com. Obrigado pela sua oferta, pela sua doação. Juntos vamos mais longe para Jesus chegar cada vez mais perto. Se puder agora, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Senhor Jesus, sabemos que não podemos fugir de Ti, pois se há algo que Tu nos chama para fazer, o Senhor nos dá força e coragem para obedecer. Por favor, Senhor, se estivermos indo na direção errada, nos traz de volta ao Teu caminho. Se há tempestades, acalma nosso coração. Se há medo, nos dá a Tua fé. Se existem dúvidas, nos fortaleça em Teu caminho. Que possamos dormir tranquilos nessa noite, confiando que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Veja, Pai, cada pedido de oração nos comentários. Cremos que o Senhor está nos respondendo. Cremos que o Senhor irá agir na nossa vida. Concede-nos calma ao nosso coração aflito. Permita que tenhamos uma boa noite de sono profundo, que possamos realmente descansar, porque nos entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você conhece o Salmo 91? Eu sugiro que você deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91 antes de dormir. Você faz isso? Você dorme com a Bíblia aberta? Aí no seu criado mudo, na sua cabeceira. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91. E existe alguma coisa mística nisso? Não, não existe. Mas todas as vezes que eu tive que enfrentar demônios que possuíam pessoas, eles tremeram quando eu li o Salmo 91. Eu não sei o que há de específico nesse salmo, mas alguma coisa mexe contra demônios. Então deixe o Salmo 91 aberto, nós vamos orar ele, e a ideia é que a gente leia o Salmo 91 e a cada dia a gente vá orando por um verso específico do Salmo 91, tá bom? Se você é apaixonado pelo Salmo 91, escreva aqui nos comentários, né? Olha só que legal, você vai escrever Salmo 91, imagine, a gente vai colocar assim, milhares de vezes, Salmo 91, Salmo 91, tá bom? Olha só, nesta versão que eu tenho aqui, que é a nova versão internacional, eu leio o seguinte e vamos meditar juntos aqui, tá bom? Concentre-se agora para a leitura da palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem mesmo a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam de todos os teus caminhos.
Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Hoje, como é o primeiro dia que estamos orando o Salmo 91, quero repartir com você o primeiro verso que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, e agora verso 2, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus convida você para estar sobre o abrigo dele. Ele aqui declara que você deve ir à sombra do Todo-Poderoso. Quando nós estamos tentando achar uma vaga no estacionamento, às vezes esse estacionamento é céu aberto. E se tem uma árvore que tem uma sombrinha, a gente sempre diz: vou colocar ali, na sombra. Por que a gente diz isso? Por que a gente tenta achar uma sombra para estacionar o carro? Para não queimar demais a pintura do carro, para que quando a gente volte não esteja tão quente, porque a sombra, ela protege, ela consegue trazer um pouco mais de alívio, de frescor. Deus está convidando você nessa noite para ir à sombra dele, um lugar de proteção, um lugar de frescor. É possível que você esteja triste, é possível que você esteja decepcionado e sem algum ânimo, talvez desanimado demais, desanimada demais. Nossos problemas são tão grandes, Sabe, eu não sei você, mas existem momentos na minha vida onde eu sou coberto de desânimo. Interessante, Satanás, ele também tem as suas sombras, mas as sombras do mal é para escurecer a tua vida, é para trazer desesperança, é para que você fique desesperado, para que você desista, para que você entregue os pontos. O inimigo lança sombras para você não enxergar. Deus te convida para ir debaixo de suas sombras, para te proteger e para te trazer esperança, frescor. Percebeu? São sombras, mas a origem da sombra é que determina se é para o teu bem ou para o teu mal. Por que você não corre agora para o abrigo do Altíssimo? Por que você não vai agora descansar à sombra de Todo-Poderoso? Descanse. Você precisa dormir agora. Adianta você ficar aí deitado na cama, pensando, remoendo, tentando achar soluções, tentando achar alguma ideia. Adianta isso? Eu acho que não. Eu acho que agora é hora de você entregar teus problemas, tuas preocupações ao Senhor Jesus. E Ele vai conduzir você. Acredite, há um lugar de descanso para a tua alma. E esse lugar não é num spa, não são 30 dias de férias na praia, não é trocar de emprego, não é ser promovido. O lugar de descanso para a sua alma é debaixo da sombra do Todo-Poderoso. É ali, no abrigo do Altíssimo, que você vai encontrar refúgio e fortaleza para você poder vencer, para você poder voltar a sorrir. Por isso, esse movimento espiritual aqui convida todas as pessoas de todas as igrejas a voltarem-se para a Bíblia, a esquecerem um pouco das doutrinas que nos separam e focarmos em Jesus que nos une. Jesus, o nosso Senhor,
Jesus, o nosso Salvador, Jesus, aquele que realmente nos ama. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua proteção. Por favor, Senhor, seja o nosso abrigo. Ajude-nos a descansarmos em Ti. Estamos tão cansados. Muitos aqui talvez estejam ao ponto de desistir. Por favor, Senhor, recobre as nossas forças. Nos dê uma noite tão abençoada, que a gente descanse tanto. Mande os Teus santos anjos acamparem ao nosso redor, Pai, por favor. Nos dê a alegria da presença dos santos e bondosos anjos. Que o Senhor possa amanhã nos dar um novo coração. Que a gente se arrependa dos nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, para que a nossa natureza espiritual cresça, se desenvolva. Salve a nós e nossos filhos. Veja aqui cada pedido de oração, Pai. Muitas pessoas escrevendo, colocando suas dores, suas urgências, coisas realmente importantes. Pai, por favor, responda-nos segundo a Tua graça e o Teu amor. Entregamos agora a nossa vida, a vida dos nossos filhos, da nossa família, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sim entregar sua vida a Jesus agora, antes de dormir. Nós estamos em uma oração da noite. É importante, sempre antes de dormir, passarmos um tempo com o nosso Criador. Esse ar que você está respirando pertence a Ele. Ele é o doador não só da vida na terra, Ele é o doador da sua vida. Você só existe porque Ele ama você. Não deixe nunca que nenhuma pessoa diga algo contrário a isso. Deus sempre quer o melhor para você e Ele entende o momento em que você está passando. Talvez você esteja em um deserto terrível e você continua caminhando, mas está sedenta de soluções. Você não precisa de dicas da internet, você não precisa de conselhos, você precisa de uma solução. E é isso que a gente clama a Deus aqui todas as noites, nessa reflexão. É uma oração que nós fazemos poderosa, mas não é uma oração poderosa porque eu sou poderoso, porque você é poderosa. A oração é poderosa porque Deus é poderoso. Nós confiamos no poder dEle e não na nossa fé, não nos nossos méritos. Por isso você pode entregar sua vida ao Senhor Jesus. Esse aqui é um ministério de intercessão, de oração. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Fique comigo aqui até o final. Se você tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários o seu clamor. Há pessoas do mundo inteiro orando por você. Quando você coloca o seu pedido de oração, por que é tão importante? Eu não posso orar só por pensamento? Claro que pode. Posso orar aqui no meu canto? Pode, mas quando você coloca o seu pedido de oração, você não tem ideia da quantidade de pessoas ao redor do mundo, homens e mulheres tementes a Deus, que leem esses comentários e que intercedem por você. Então eu faço isso e milhares de pessoas, de voluntários, de todas as igrejas, denominações. Esse é um ministério que não tem uma placa de igreja. Eu acho que as igrejas são importantes, espero que você esteja feliz aí na sua igreja, mas o fato é que nós aqui enaltecemos apenas Jesus. Tenho estimulado você a sempre deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 antes de dormir, que você faça disso um hábito. É um símbolo de que o seu coração está aberto para a Bíblia e que a Bíblia aberta significa que ela vai sempre influenciar a sua vida. Eu vejo pessoas que são um pouco mais místicas, elas colocam mandala na frente de casa, né? Aquele negócio dos ventos, o outro assim de vela, o outro... Por que a gente não pode deixar a Bíblia aberta, simbolizando que estamos abertos à palavra de Deus? Olha só, acompanhe em oração, você pode até fechar seus olhos agora,
porque eu lerei o Salmo 91 como uma oração para você e para mim, para todos nós. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará em refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, hoje nós vamos focar no verso 4, que diz o seguinte: Deus cobrirá você com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E o verso 5: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Verso 6: Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Sabe, eu quero te falar aqui a respeito do pavor da noite. Muita gente tem medo do escuro. Mas sabe, quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro no nosso quarto. Talvez agora adultos tenhamos medo de outro tipo de noite. Quem sabe um luto, uma doença, quem sabe os nossos problemas financeiros. Quem sabe a noite tenha chegado no seu coração e parece que nunca mais amanheceu. Quem feriu você? O que aconteceu aí na sua casa? O que aconteceu? Você foi ferida com uma ferida mortal. Há um pavor noturno acontecendo com você. Outras pessoas não conseguem dormir. Elas tomam melatonina, elas tomam remédios, uns tomam Dramin, cada um toma alguma coisa, outros tomam Rivotril para conseguir dormir. Você se esqueceu que Michael Jackson morreu tomando remédio para dormir, tentando dormir porque ele não conseguia. Que demônios atormentavam aquela mente? Que demônios atormentam a sua noite? Pessoas que acordam desesperadas, com pesadelos terríveis. Outras pessoas que acordam paralisadas, no terror noturno, na paralisia noturna. Sabe, a palavra do Senhor, ela diz que você não temerá o pavor noturno. Se você confiar em Deus, se você falar: o meu Deus em quem confio, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se você entende por que é importante o Salmo 91? Porque todo tipo de pavor que acontece à noite, aqui diz que quando confiamos no Senhor, que nós não vamos temer, que o perfeito amor lança fora o medo. E tudo que Deus quer é que você confie nele.
porque você vai ficar tranquilo, porque você não vai ter medo da peste que se move sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Nada temos a temer, a não ser que deixemos de confiar no Senhor. Nada temos a temer. Por isso, o código espiritual para você escrever aqui nos comentários é: nada temerei. Não é bonito isso? Você está escrevendo algo baseado na Bíblia. Nada temerei. Nada temerei. Deus dará coragem a você. Deus dará forças a você. Nada temerei. Escreva. Talvez você esteja no chat aqui, no YouTube, talvez você esteja ouvindo em algum outro momento, né? Você pode escrever nos comentários: nada temerei. Está gostando da nossa série do Salmo 91? Tem buscado ao Senhor antes de dormir? Agora, depois da nossa oração, você deve colocar a sua cabeça no travesseiro e conversar com Jesus. Abra teu coração, apresente os teus medos e peça para Ele lançar fora. E Deus afastará você dos teus pecados, dos teus medos, das tuas vergonhas. Deus te ama, Ele é teu Pai. E Ele vai cuidar de você e de mim durante toda essa noite. Bondoso Pai, nós não queremos temer nada nem ninguém. O pavor noturno insiste em arrancar a nossa paz. Por favor, Senhor, tenha piedade de nós. Tenha misericórdia. Afaste de nós todos os demônios, toda influência maligna. Coloca a Tua paz em nós. Coloca a Tua paz no nosso coração. Precisamos tanto de Ti. Queremos a Tua misericórdia, queremos dormir agora em paz. Queremos ter um sono profundo, reparador. Amanhã temos tantas coisas a fazer, tantos desafios, tanto trabalho, tanta coisa. Não queremos, Senhor, começar o dia amanhã sem o Senhor. Por isso, Pai, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Nós estamos numa sequência, numa série de oração, de pregação do Salmo 91 antes de dormir. Então fique comigo aqui até o final, nós vamos orar juntos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros e que nós devemos orar juntos. Jesus Cristo disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, Ele estaria ali. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Este é um sermão pequeno, uma reflexão, uma meditação agora para a noite. Nós vamos orar para dormir em paz. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, para que ela faça diferença na nossa vida. Muitas pessoas pegam essas mensagens também para apresentar no WhatsApp uma mensagem de boa noite, onde a pessoa pode ter um pouco de paz nesse mundo tão complexo e tão difícil. Olha, como esse é um ministério de intercessão, de oração, você pode fazer o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos orar e interceder por todos aqueles que colocarem o seu pedido de oração aqui nos comentários. E o Salmo 91, ele é um salmo poderoso, ele é um salmo que repele demônios, é um salmo de proteção, esse também é um salmo de libertação e existem milhares de testemunhos de pessoas que viveram situações incríveis a partir desse salmo. Por isso nós estamos orientando, eu estou orientando você a sempre que possível dormir com a Bíblia aberta no Salmo 91. Então nós vamos orar essa oração poderosa do Salmo 91 e ela não é poderosa simplesmente porque qualquer um de nós é poderoso.
mas porque o autor dos salmos é poderoso, é o nosso Deus. Nós sabemos que quem escreveu foi Davi, mas quem é verdadeiramente o autor desse lindo poema bíblico é o nosso Deus. Você sabe que esse ministério não fala de religião, de doutrinas. Nós queremos aqui apresentar Jesus a todas as pessoas, porque é só Jesus que pode nos mostrar o caminho que cada um deve seguir. Então, como nas outras noites, eu vou ler o Salmo 91 inteiro e farei uma reflexão aqui no verso 7 e no verso 8, tá? Então agora, na leitura bíblica, você pode, se quiser, acompanhar a leitura na sua Bíblia. Eu estou usando a nova versão internacional. Você também pode fechar seus olhos para acompanhar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a leitura bíblica. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91, sem dúvida, é uma pregação incrível, uma pregação evangélica poderosa. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder repartir isso aqui com você. Se você está aqui chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva, eu desenvolvo um ministério com pessoas voluntárias de todas as igrejas. Por isso, todas as denominações são bem-vindas aqui. Se você é da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, se você é da Igreja Adventista, se você é presbiteriano, metodista, se você é evangélico, pentecostal, se você é católico, todos são bem-vindos aqui. Você precisa se sentir acolhido porque de fato é. E agora vamos refletir alguns minutinhos, poucos, no verso 7 e no verso 8 do Salmo 91. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Veja, para quem existe essa promessa? Você acha que é para todo ser humano na Terra? Não, né? Senão ninguém ia morrer. Quem são esses 1000 que caem do meu lado? Quem são os 10.000 que caem à minha direita? Quem são essas pessoas? É possível que tenham ouvido falar de Jesus. É possível que em algum momento já tenham sentado nos bancos da igreja. Quem sabe tenham cantado louvores. Quem sabe sejam pregadores, cantores, líderes que um dia estiveram na casa do Senhor e que se afastaram.
Será que esses 1.000, esses 10.000 são apenas pessoas perversas, más, que propagam a maldade em todo lugar que vão? Quem não será atingido? Ora, nós vimos nos programas anteriores, né? Se você não assistiu a parte 1, parte 2, parte 3, entra aqui na playlist do Boa Noite Jesus, tem ali na sequência parte 1, parte 2, parte 3, essa é a parte 4. Olha só que coisa, né? Quem vai ficar em pé é aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Somente aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse faz do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. É aquele que confia em Deus. Percebe? Não é quem frequenta uma igreja, não é quem lê a Bíblia de vez em quando, não é isso. Aqui há algo muito mais profundo acontecendo. Para que você e eu sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha ardente e nem cheiro de fogo, nem cheiro de fumaça tinha no cabelo deles, nós precisamos ter verdadeira comunhão com Deus, comunhão com o céu, algo profundo. Eu tenho disse esses dias aí nas nossas orações da tarde, né, nas pregações que a gente faz ali no período da tarde, eu disse, olha, se a sua comunhão for rasa, como você espera resolver problemas profundos? Você vai entrar no deserto e não vai sair. Você precisa entender que esse mundo tem um príncipe e Jesus Cristo declarou que é o inimigo das nossas almas, o inimigo dos nossos filhos, o inimigo da nossa família, é quem lidera esse planeta. Por isso, nós estamos numa guerra. Nós precisamos nos defender. Nós precisamos fazer do Altíssimo nosso abrigo. Precisamos estar à sombra do Todo-Poderoso. Porque os dardos inflamados do inimigo virão. As setas que voam de dia, as pragas que se propagam nas trevas, tudo virá para abalar você, para destruir você. Nós sucumbimos tão facilmente e desanimamos tão facilmente porque a nossa espiritualidade é rasa. Você entende por que esse ministério apresenta Jesus de manhã, de tarde e de noite e está começando a brotar um ministério às madrugadas? Porque temos pouco tempo para pregar. Jesus está às portas para voltar. Se nós não pregarmos agora, quando iremos pregar? Sabe, você tem 2 jeitos de envelhecer. Ou você vai envelhecer se enferrujando, ou você vai se envelhecer se desgastando. Eu prefiro morrer me desgastando por Jesus. Gravando, editando, criando capa para os vídeos, estudando, sempre a palavra de Deus, estudando como melhor servir, lendo a Bíblia para que o Espírito Santo fale ao meu coração, que eu possa transmitir uma palavra de esperança para você. Por isso, amigo, eu espero que a sua comunhão seja muito mais profunda do que as dores e os ataques que o inimigo tem promovido para você. Aí sim, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Essa é a minha oração para você. Essa é a minha oração. Por isso, eu quero compartilhar com você uma chave espiritual. Você pode escrever aqui nos comentários.
Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus tem sede de homens e mulheres que tenham coragem de romper com o pecado e de serem santos, serem usados como instrumentos poderosos em suas mãos. Como Deus tem sede. Jesus Cristo disse, olha, orem por ceifeiros, porque a seara é muito grande. Você quer trabalhar por Jesus? Quer romper com o mal, com o pecado? Então, em nome de Cristo, faça o que precisa ser feito. Se entregue, se arrependa. Se arrependa de verdade. E Deus honrará você. Você voltará a ser feliz e Deus abençoará a sua casa. Querido, esse movimento espiritual que você acompanha aqui nas redes sociais, a nossa igreja virtual, a nossa igreja invisível, não tem parede, não tem placa, não tem nada, mas é uma igreja, porque nós nos reunimos em nome de Jesus. Todo esse ministério ele é mantido por amigos, por colaboradores. Você pode colaborar, se assim você desejar. Aparece para você agora a chave Pix, que é ministerioivansaraiva@gmail.com, ministerioivansaraiva@gmail.com. Obrigado a você que está sempre compartilhando essas mensagens, levando esperança para mais pessoas. E claro, obrigado a você que faz a sua oferta, a sua doação, nos ajudando a irmos mais longe para Jesus chegar cada vez mais perto. E agora eu te convido a fechar os olhos para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, muitos são os ataques que recebemos. O inimigo está em fúria, tentando destruir nós, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossos pais. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e por isso ele avança com um ódio mortal. Bondoso Criador, tem piedade de nós. Por favor, seja o nosso abrigo, seja o nosso refúgio. Queremos nos esconder debaixo de suas asas. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos defenda e que o Senhor nos tire da influência maligna. Precisamos agora, Pai, dormir em paz. Precisamos ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós e resolvendo os nossos problemas de amanhã. Permita que o nosso sono seja reparador e profundo. Tira a angústia do nosso coração, tira a ansiedade, tira o medo. Estabelece a Tua paz em nós. Olha para cada pedido de oração aqui nos comentários. Quantos de nós escrevemos aqui santidade ao Senhor? Porque sabemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ti. Pai, ajude-nos. Ajude-nos. Em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de um milagre, você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Deus Altíssimo, uma oração de fé, uma oração também para você dormir em paz, para você ter tranquilidade, para que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus filhos e o seu casamento. Se você está passando alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade financeira, talvez você esteja com algum problema de saúde física ou mental, aqui nós oramos, intercedemos, clamamos a Deus e temos visto as respostas de Deus na vida de todos aqui. Vamos perseverar em oração. Esse é um ministério de homens e mulheres das mais diferentes igrejas que oram ao Senhor. Então, se você é da Igreja Assembleia de Deus, se você é da Igreja Adventista, se você é da Igreja Maranata, da Igreja Luterana, se você é da Igreja Batista, da Igreja Quadrangular, da Igreja Universal, da Igreja Mundial, da Igreja Deus é Amor, Congregação Cristã no Brasil, sabe, não importa a sua denominação, todos aqui são acolhidos em Jesus e é um prazer ter a sua companhia. Se desejar, ao término da mensagem, você pode se inscrever aqui no canal do YouTube Ivan Saraiva 7. Aqui sempre você vai ter
oração, pregação, sermões, reflexões para o dia, pela manhã, tarde, noite e madrugada. Olha só, eu quero ler com você o Salmo 91 como uma oração agora, tá? Então você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 91 eu lerei na Nova Versão Internacional. Você também pode fechar seus olhos para se concentrar na leitura bíblica e então faremos uma reflexão importante no verso 9, 10 e 11. O Salmo 91 declara o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Tenho estimulado a todos aqui a deixarem sempre a sua Bíblia aberta antes de dormir no Salmo 91. Há muitos testemunhos de muitas pessoas que foram protegidas de situações terríveis, lendo e orando esse salmo, essa oração poderosa do Salmo 91. Portanto, não custa nada, deixarmos sempre a palavra do Senhor aberta nos nossos lares. Olha o que diz para a gente refletir aqui nesta pregação evangélica tão curta, mas tão importante. Salmo 91, no verso 9 e 11, diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Deus dá ordem a esses seres magníficos, que são anjos celestiais, para estarem com você durante toda a noite. Enquanto você dorme e descansa, há anjos do Senhor ao seu lado, ao lado do seu filho e da sua filha. E Deus declara ordens a esses seres para que nos acompanhem, para que nos protejam. Sabe, talvez só na eternidade eu e você venhamos a saber de todas as milhares de vezes que esses anjos nos protegeram. Com toda certeza, eu e você só estamos vivos agora porque esses anjos intercederam e lutaram por nós. Nos protegeram contra ataques do inimigo e inclusive ataques de pessoas. Quantos acidentes nós nem sequer imaginamos que iríamos sofrer, mas que eles nos conduziram e nos protegeram. Você um dia no céu conhecerá o seu anjo da guarda, aquele anjo que te acompanhou em cada segundo, em cada momento.
Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito para que nos protejam em todos os seus caminhos. Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus pela misericórdia dEle, pela proteção dEle através dos anjos? Esses anjos, os anjos de Deus, nos amam, querem o nosso melhor. O teu anjo se preocupa com você. Ele conhece a tua dor também. Ele é uma criatura como eu e como você, mas ele não pecou. E ele foi criado acima dos homens. E embora ele seja tão poderoso, ele usa toda a força que Deus deu a ele por você. Entende por que a gente nunca está sozinho? Claro que não. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos acompanharia, que os santos anjos estariam conosco. Jesus nunca nos abandonou. Então amanhã, quando você acordar, você vai fazer muitas coisas, né? Muitas coisas. Peça para que Deus envie os anjos dele para acompanharem você em todos os seus caminhos. Que alegria sabermos que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. São seres ministradores de luz para nos conduzir. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta. Eu louvo a Deus pela vida de Davi, que sofreu tanto, mas na dor ele tirou de dentro da sua alma, com a influência do Espírito Santo, mensagens tão verdadeiras, mensagens tão lindas, que eu tenho certeza que Deus preparou para todos nós, para que houvesse paz no nosso coração e esperança na nossa alma. Deus abençoe você. Agradeço a todos aqueles que sempre compartilham, que nos ajudam a pregar o Evangelho e a levar esperança para as pessoas. Esse ministério abençoa a sua vida, tem cuidado de você, você tem sentido que esse ministério é uma bênção na vida de outras pessoas? Então, se esse ministério é tão bom para você, seja bom para esse ministério. Ajude-nos, porque precisamos da compreensão e da colaboração de todos aqueles que forem tocados e sensibilizados pelo Espírito Santo. Se você quiser nos ajudar financeiramente a irmos mais longe, a termos mais qualidade, a alcançarmos mais pessoas ao redor do mundo, você pode contribuir através da chave Pix, que aparece agora aí na tela. ministerioivansaraiva@gmail.com ministerioivansaraiva@gmail.com. Deus abençoe você e o seu lar. E agora eu te convido para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor manda os teus santos anjos nos protegerem. Obrigado porque o Senhor está nesse exato momento lendo cada pedido de oração nos comentários. O Senhor vai nos responder porque o Senhor é fiel. O Senhor está visitando cada pessoa que está ouvindo Boa Noite, Jesus. Por favor, tenha piedade de todos nós. E eu também te imploro, Pai, que assim como o Senhor tem falado tantas vezes ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a sermos agentes de esperança, que possamos compartilhar, levar essa mensagem a outras pessoas, para que elas também recebam a tua paz, recebam o teu amor. Nesse momento, Senhor, entregamos nós, nossos filhos, nossa família, tudo em tuas mãos. Salve-nos para a eternidade. Coloque em nós um novo coração e derrama o teu Espírito Santo em cada um. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
batistas, assembleianos, adventistas, católicos, presbiterianos, metodistas, pessoas que frequentam uma igreja, pessoas que não frequentam uma igreja, pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus, pessoas que acabaram de chegar, pessoas que voltaram, pessoas que estão sofrendo muito ou pessoas que estão muito contentes, mas nós nos reunimos aqui porque nós não queremos passar 6, 7, 8 horas inconscientes sem a proteção de Deus. Nós sabemos que existe uma guerra espiritual acontecendo e nós precisamos nos proteger do laço do passarinheiro, da flecha que voa de dia, do pavor da noite, da escuridão desse mundo. Por isso nós clamamos a Deus aqui, nessa oração da noite. Nós imploramos por misericórdia, proteção, paz e libertação. E se você quer participar desse movimento, fique comigo aqui até o final. Quero orar por você. Esse é um ministério de intercessão, de oração. Teremos uma pregação curta. Nós estamos numa série. Olha, essa já é a parte 6 do Salmo 91, o salmo mais poderoso da Bíblia. O salmo que espanta demônios, quando existe uma necessidade de exorcismo, quando existe uma necessidade forte, o Salmo 91 ele é erguido de uma maneira incrível. Deus tem um propósito com o Salmo 91 na vida dos seus filhos. Eu louvo a Deus por isso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva e eu agradeço a sua presença. É uma honra para mim receber um filho de Deus, uma filha de Deus, nesse canal tão simples, mas que busca tanto Jesus, que confia nos méritos de Cristo para nos abençoar, para nos proteger e para nos libertar. Se existe alguma coisa travando a sua vida, se existe alguma coisa ferindo a tua alma, destruindo a tua esperança, inscreva-se aqui no canal. Você vai acompanhar várias mensagens. Você tem o Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus, e aos poucos estamos implementando mensagens às madrugadas. Esse é um canal de pregação evangélica, pregação do Evangelho. Para todas as pessoas, aqui a gente ora, aqui nós clamamos ao Senhor, nós temos esperança em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Então agora nós vamos orar o Salmo 91. Então eu vou ler o Salmo 91, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A versão que eu estou usando é a Nova Versão Internacional. E você pode, se não quiser acompanhar na Bíblia, apenas fechar seus olhos. A gente precisa aprender a orar a Bíblia. A nossa leitura precisa ser uma oração. Nós estamos aqui para irmos a águas mais profundas, porque não queremos uma espiritualidade rasa. Nós não queremos ter uma religião falsa. Nós queremos o relacionamento profundo com Jesus. É por isso que estamos aqui. Então, se você puder, acompanhe a leitura bíblica nessa oração da noite, aqui no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá
desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, eu quero chamar a sua atenção agora para os versos 12 e 13. Eles te sustentarão nas mãos, os anjos do Senhor. Analisamos os anjos do Senhor ontem, aqui no Boa Noite Jesus. Eles te sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Pelo contrário, você pisará o leão e a cobra, certo? Eu quero que você se imagine agora caminhando por uma trilha desconhecida. E essa trilha, ela é potencialmente perigosa. E ao seu redor há pedras que podem fazer você tropeçar e cair. Existem animais selvagens que representam ameaças reais para você. Está se imaginando aí nesse caminho? Só que daí você se dá conta, no meio desse caminho perigoso, que você não está sozinho. Há uma presença que protege você de caminhar em todos esses caminhos aí. Você também vai perceber que essa companhia levanta você acima dos perigos, segurando você, segurando os seus pés para que você não toque no chão. Olha só, há um ser cuidando de você para que você não tenha dano algum. Essa é a essência do Salmo 91, 12 e 13. É a garantia de que na nossa jornada da vida enfrentaremos desafios, perigos, caminhos complicados. Eles são representados aqui no Salmo 91, 12 e 13 por leões, serpentes, contudo há uma promessa divina de que seremos sustentados e protegidos. E é nessa promessa que eu e você devemos nos apegar. E não é apenas isso, mas é nos dito que teremos forças para pisar essas ameaças. Um símbolo poderoso de vitória e dominação sobre o mal e sobre o perigo. Por isso, se existe um mal, um leão, uma serpente ameaçando você, a promessa do Salmo 91 que Deus te dá é que você vai pisar o leão e a serpente, como Jesus pisou a cabeça da serpente. Em nome de Jesus, Ele dá autoridade para você afastar toda influência maligna aí da sua casa agora, nessa noite. Nós não estamos aqui nessa pregação do Salmo 91, nessa oração, simplesmente para cumprir uma tabela dizendo que a gente fez um culto junto antes de dormir. Nós estamos aqui porque temos a certeza de que existe um mundo espiritual e que há lutas acontecendo pela nossa alma, pela alma do teu filho, da tua filha. Existem demônios querendo destruir as pessoas que você ama, tentando te destruir. É nessa promessa que nós encontramos uma fonte de conforto emocional profundo para a gente ter uma base sólida de uma fé inabalável. É Deus lembrando a você que não importa quão ameaçadoras possam ser as adversidades, ou quão solitário o caminho possa parecer, nós não estamos desamparados. Existem forças divinas prontas para nos levantar acima das dificuldades, para nos sustentar com as mãos e nos dar a vitória. Por isso, confie, busque uma fé profunda, clame ao Senhor. Sabe, Deus dará forças a você, Ele protegerá você. Isso aqui não é apenas uma promessa de segurança física, é
é uma declaração de vitória espiritual e emocional sobre as adversidades da vida. Deus convida você a elevar sua perspectiva e ver além das ameaças, além das lutas, além dos problemas imediatos. Deus te convida a confiar na presença constante e sustentadora dele nas circunstâncias mais difíceis e escuras. É um convite de fé, coragem, de uma confiança inabalável na proteção divina. Por isso, nós estamos aqui juntos, pregando o Evangelho, na certeza de que Deus vai nos cuidar. Amigo, essa mensagem falou o seu coração, trouxe esperança para você. Então, em nome de Cristo, compartilhe. Deixe o seu joinha e deixe o seu like, isso é importante porque a gente faz o YouTube trabalhar para Jesus. Se nós não usarmos as ferramentas que existem à nossa disposição para pregar o Evangelho, você pode ter a certeza de que o inimigo não está perdendo tempo. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Leve esperança para as pessoas cada vez mais. Deus é maravilhoso, te ama e quer que você esteja bem, quer que você esteja feliz, em segurança e em paz. Querido, se esse ministério cuida de você, abençoa você, em nome de Jesus, eu te convido também a participar financeiramente com esse ministério. A chave Pix aparece agora na sua tela. É ministerioivansaraiva@gmail.com. ministerioivansaraiva@gmail.com. Se você tem condições, se Deus tem abençoado você e você quer agradecer por tantas bênçãos que Ele tem concedido a você, se você tem gratidão na sua alma, faça a sua oferta, faça a sua doação, porque juntos nós vamos alcançar mais e mais pessoas. Aparece para você agora a chave Pix, que você já sabe é ministerioivansaraiva@gmail.com. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E que você possa pisar o leão e a serpente. Que você seja sustentado pelo Senhor. E que a sua fé seja inabalável. Nós vamos orar agora ao Senhor. Vamos orar juntos ao Senhor agora. Então, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, nessa vida nós passamos por muitos caminhos perigosos, enfrentamos muitos desafios. Quantos leões e serpentes se levantam, ficam sempre sorrateiros, esperando o momento certo para nos destruir. Obrigado, Pai, porque não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor nos levanta. Obrigado porque o Senhor nos protege contra as ameaçadoras tentativas do inimigo. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos promove em segurança e proteção. Cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos filhos. Nós vamos dormir agora, não queremos, Senhor, ficar preocupados, ansiosos, angustiados, não queremos nada disso, Pai. Nós queremos dormir, nós não queremos ter pesadelo, nós queremos os Teus santos anjos conosco enquanto dormimos. Queremos a Tua vitória amanhã, queremos Tua alegria, queremos as Tuas bênçãos, queremos a Tua companhia, queremos nos desprender desse mundo e queremos a eternidade desde agora no nosso coração. Por isso, Pai, muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Tenha piedade de nós, perdoa os nossos pecados, veja cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Cada pedido, cada clamor, cada agradecimento, cada pessoa que está se envolvendo, alguém que simplesmente apertou um coraçãozinho, deixando ali o seu joinha, Senhor, que alegria saber que estamos juntos pregando o Evangelho. Bondoso Pai, cada ofertante, cada doador, que o Senhor tenha uma bênção específica para essa pessoa e que ela perceba que todas as vezes que ela contribuir para a pregação do Evangelho,
O Senhor tem bênçãos específicas para a vida dela. Mas, Pai, talvez alguém não tenha condições de contribuir, mas a alma dela contribui, o coração dela é grato. Por favor, Pai, ajude as pessoas que estão passando por alguma dificuldade financeira. Ajude essa mãe que está angustiada por causa da filha. Ajude, Pai. Há tanta depressão, ansiedade nesse mundo. Precisamos do Senhor. Por favor, nos ajude a pisarmos sobre os leões e as serpentes e proteja-nos hoje e sempre, com fé, coragem e uma confiança inabalável no Senhor, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe o seu lar. Você já sabe, se tem um pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos orar por você, pelos seus filhos, pela necessidade que está aí no seu coração, aquilo que está te incomodando. Todos nós aqui lemos os comentários, oramos. Milhares de pessoas fazem isso. A gente lê e ora e pede que Deus tenha piedade, que Deus nos atenda. E quando muitas pessoas oram, nós vemos coisas incríveis acontecer. E o próximo a receber um milagre talvez seja você. Então creia que o Deus dos milagres pode atender a sua causa, que talvez seja impossível. Se você contar toda a sua história para mim, provavelmente eu não terei solução, mas Deus tem. E é na condição de filhos e filhas que nós nos reunimos aqui todas as noites para orarmos, para clamarmos a Deus. Então todos aqui são bem-vindos. Você que é da Igreja Adventista, você que é da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Metodista, Presbiteriana, você que é da Igreja Renascer, você que é da Bola de Neve, todos aqui são bem-vindos, né? Você tem tanta fé no seu coração e é isso que nós estamos buscando aqui, né? Uma comunhão mais profunda com o Senhor Jesus. Então eu vou orar o Salmo 91 através da leitura. Se você quiser acompanhar, leia na sua Bíblia. Se preferir, você pode fechar os olhos para se concentrar melhor. E nós vamos orar através da leitura aqui. Salmo 91 diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Que coisa linda. Esses últimos versos do Salmo 91 enchem o meu coração da certeza do amor de Deus e deve preencher o teu coração. Eu vou ler novamente para grifar na tua alma isso. Salmo 91, 14, 15 e 16, nessa oração aqui da noite diz: porque ele me ama, é Deus falando, tá? Aqui é Deus falando, então presta atenção, Deus falando. Porque ele me ama, ou seja,
Coloca o teu nome aqui. Vou colocar o meu para você entender. Porque o Ivan me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, porque o Ivan conhece o meu nome. O Ivan clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com o Ivan. Eu vou livrar o Ivan, eu vou cobrir o Ivan de honra. Vida longa eu darei a ele e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode substituir do jeito que eu fiz aqui pelo teu nome e ler assim, orar dessa maneira. Agora você percebeu que aqui Deus diz que quando você ama, Ele resgata, Ele protege, Ele responde, Ele permanece, Ele livra, Ele cobre de honra, Ele dá vida longa, Ele dá salvação. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é uma promessa de que mesmo nesse vasto universo existe um refúgio sagrado, onde cada um de nós é conhecido, valorizado e amado. Isso não é apenas um amor genérico, sabe? Porque Deus amou o mundo. Não, é um amor profundo. É um amor pessoal, transformador, que resgata e protege. Você não é assim, sabe? Como se todos nós estivéssemos em uma chuva e todos nós encharcados. Não, Deus tem uma chuva para cada um de nós. Deus tem um amor único para oferecer para cada um de nós. Existe um lugar espiritual onde você é conhecido, onde você realmente é valorizada e onde você é amada. Você é amada do Senhor. Você é amado do Senhor. Você pode invocar ao Senhor agora. Talvez a sua voz nem saia. Talvez você esteja todo quebrado por dentro. Talvez o seu coração esteja trêmulo e nos momentos mais escuros, quando o peso do mundo parece insuportável, a nossa oração silenciosa, ou mesmo um sussurro, atravessa os céus, rasga o universo e encontra o coração de Deus. E Deus não promete apenas ouvir, mas estar conosco, caminhar ao nosso lado no vale da sombra e da morte. E Ele segura a nossa mão e nos conduz para a luz. Querido, amanhã começaremos a orar o Salmo 23. Prepare-se espiritualmente para isso. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a perder. Deus ama você. Sabe quando aqui diz que Deus quer nos dar longevidade, que quer nos mostrar a sua salvação? Ele está dizendo que Ele quer nos dar uma qualidade de vida, uma profundidade de propósito em cada momento que vivemos. Ele não quer que você tenha uma vida saturada, uma vida amarga, uma vida difícil. Pelo contrário, Ele quer dar a doçura da presença dEle na sua vida. Ele quer caminhar ao seu lado. Esse trecho do Salmo 91 é um convite a você mergulhar profundamente na essência de Deus, reconhecer a presença de Deus na sua vida e nos momentos de solidão, você se lembrar de que você é amado, de que você é conhecido e é conhecido de maneira íntima. Sabe, amigo, nas batalhas da vida, você precisa saber que você não está sozinho, não luta sozinho. Deus está trazendo nesse momento honra e libertação. É claro que na jornada da vida nós vamos ter altos e baixos. Agora lembre-se de que cada dia é um presente de Deus e uma promessa de salvação, um convite para você viver em plenitude sob o olhar amoroso do Eterno. Então esteja atento à melodia divina que está tentando ecoar dentro do seu coração.
Deus quer transformar cada momento de angústia, ansiedade, tristeza e depressão em uma oportunidade para você experimentar a profundidade do amor de Deus, um amor que resgata, protege, responde e te cobre de honra. Ah, meu amigo, se você soubesse o quanto Deus quer te abençoar, rompa com todo o pecado, rompa com tudo aquilo que te afasta ou te distrai de Deus. E o Criador dos céus e da terra cuidará de você como uma mãe cuida do seu bebê. Querido, Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa série do Salmo 91. Foi uma alegria ter a sua companhia. Vamos começar um novo ciclo amanhã. Espero a sua companhia e agora eu quero orar. Depois dessa pequena pregação, eu quero orar com você. Então, se você puder, feche seus olhos e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá longevidade. Obrigado, porque o Senhor está sedento em nos abençoar. Obrigado, porque somos conhecidos do Senhor. Obrigado, porque a nossa oração não precisa ter uma palavra, porque o Senhor lê nosso coração e nossos sentimentos. Pai, por favor, olha para nós e veja a nossa dor. Nessa vida temos momentos tão desafiadores. Quando nós olhamos as montanhas, os desafios que precisamos transpor, a gente tem certeza que é impossível. Mas obrigado porque o Senhor escolhe caminhar conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso abrigo. Obrigado porque estamos descansando à sombra do Teu poder, da Tua misericórdia. Obrigado por ser nossa fortaleza, por mandar os Teus santos anjos nos protegerem. Cuida de cada um de nós, nos dê uma boa noite, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Espero que você já esteja inscrito aqui no canal. Se não se inscreveu, se inscreva para você não perder a série do Salmo 23. Toda a série do Salmo 91 estará aqui para você orar a hora que você quiser, ouvir quantas vezes você desejar. Pode maratonar aqui a playlist do Boa Noite Jesus. Tenha sempre uma mensagem do céu aqui para a sua vida, pode ter certeza disso. Tá bom? E eu te encontro amanhã bem cedinho, hein? Bem cedinho nos encontramos no Bom Dia Jesus, às 5:45 da manhã aqui no canal do YouTube Ivan Saraiva 7. Um grande abraço e até lá.